Bom dia, igreja, graça e paz, amém. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus em mais um domingo de escola dominical. Hoje nós não recebemos ainda as novas lições que nós iremos começar a nossa série de estudos. E eu resolvi nessa manhã trazer para os irmãos, trazer para a nossa reflexão, um texto de Romanos, capítulo 6, já peço aos irmãos que abram as suas Bíblias, Romanos capítulo 6, do verso 1 ao verso 23, eu vou fazer a leitura desse texto. É um texto em que Paulo, nessa carta, meus irmãos, nessa epístola, ele fala sobre a vida do novo homem. Nós já estudamos em ocasiões passadas essas lições, quando tratávamos especificamente da carta de Paulo aos Romanos, e eu escolhi para falarmos nessa manhã sobre esse tema, a vida do novo homem, conforme a orientação de Paulo em Romanos capítulo 6. Diz assim o texto. Eu estou usando também, irmãos, assim como o pastor Judásio está fazendo, a Nova Almeida atualizada de 2017, que é uma tradução mais contemporânea, né, do ponto de vista de vocabulário, mais compatível com os nossos tempos, mas que preserva, logicamente, a essência do texto. Né? Diz o seguinte: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da ressurreição, sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para os pecados, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado, como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam seus membros a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. E então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, sejam do pecado que leva à morte, ou da obediência que conduz à justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido escravos do pecado, vocês vieram obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues. E, uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Falo em termos humanos, por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que fruto vocês colheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, o tema da nossa lição de hoje, como colocado, é a vida do novo homem. Texto base, Romanos 6, do verso 1 ao verso 23. Imediatamente após, irmãos, antes dessa lição, antes ali do texto de Romanos 6, Paulo fala um pouco sobre a justificação, sobre a situação do homem em Cristo. Ele está justificado diante do Pai. E nesse texto em específico, Paulo vai falar das consequências dessa justificação para a vida prática do crente. Eu gosto muito de uma fala do Anthony Huckman, na sua série Salvos pela Graça, um grande teólogo,
E ele diz o seguinte, olha, o pacto da graça, na sua origem, ele é unilateral. Só Deus toma a iniciativa de salvar o homem, parte unicamente de Deus. Mas ele diz que o pacto da graça em seu cumprimento, ele é bilateral, ou seja, existem implicações no desenvolvimento da vida de fé que dependem sim da ação humana. E aqui é onde Paulo vai entrar falando sobre um processo muito importante para esse desenvolvimento, que é a santificação. A responsabilidade humana nesse pacto da graça é a busca, é a luta diária pela santificação. Um certo escravo africano diz que a cruz de Cristo me condena a ser um santo. Eu estou condenado pela cruz de Cristo a ser um santo, de forma, meus irmãos, que nós não temos outra inferência a fazer que não a de que só podemos servir a Deus em santidade. A santidade, então, dentro do nosso pacto da graça, ela se torna um imperativo na vida do crente. Deve o cristão autêntico, aliás, não só deve, mas é a marca do cristão autêntico, a busca incessante pela vida de santidade. Isso implica que ele não se conforma, não se molda ao pecado. Não estou dizendo aqui de forma nenhuma, a Bíblia diz que, inclusive, quem diz isso está mentindo, né? Que o homem, ele não peca, mas ele luta constantemente contra o pecado. Eu gosto muito da fala do reverendo Augusto Nicodemos também, quando ele fala que o pecado tem que ser um acidente na vida do crente. Ele vai acontecer? Vai, mas ele tem que ser um acidente. A constância do crente tem que ser a busca cotidiana pela santificação. E Paulo ele vai dizer o seguinte, que após a justificação então desse crente, né, vindo unicamente da parte de Deus, por meio de Jesus Cristo, cabe a esse homem a busca pela santidade. O novo homem em Cristo Jesus, ele vai necessariamente viver em santidade de vida, em novidade de vida, né? Mas acontece, meus irmãos, que alguns conceitos iniciais, eles precisam ser compreendidos sobre essa questão da graça, sobre essa questão da justificação. Os inimigos de Paulo, na sua época, o acusavam por tornar inútil, então, a prática de boas obras e que ele incentivava até a prática do pecado, falando sobre graça, falando que isso vinha da parte de Deus apenas. E Paulo ele vai responder que de forma nenhuma, que Deus, além de perdoar os nossos pecados, ele também nos liberta da escravidão do pecado. A graça que justifica também santifica, né? Mas aí ele vai trazer alguns conceitos fundamentais que todo cristão precisa ter, que quando nós fazemos, inclusive, aqui dentro da nossa estrutura de igreja presbiteriana, a classe de catecúmenos, né, nós estudamos esses fundamentos aqui da nossa fé, esses fundamentos da nossa cristandade. E precisamos fazer uma recapitulação desses fundamentos. O primeiro deles é que nós morremos para o pecado. A morte paga todos os nossos débitos. De sorte que a pessoa que morreu com Cristo tem todos os seus débitos quitados. Ela está quites e está pronto para começar uma nova vida com Cristo Jesus. Nós, meus irmãos, quando olhamos para a cruz, quando estamos com Cristo, nós morremos para o pecado. E essa morte, ela quita todos os débitos. Já não existe mais aqui uma relação de dependência nessa relação de débitos. O sangue de Jesus, ele nos purifica e nos justifica diante do Pai. Nós, então, por causa da morte de Cristo, nós morremos também com ele para o pecado. Nós não somos mais devedores. Nós não somos mais escravos desse pecado. O segundo conceito que nós precisamos entender é que nós fomos batizados na morte de Cristo. Qual é o sentido, meus irmãos, figurativo aqui do batismo? O que ele significa? Ele é uma espécie de funeral. Ou seja, o ato, independentemente da forma como esse batismo se dá, por aspersão, por imersão, por efusão, a igreja presbiteriana adota a aspersão até por uma questão também de praticidade, né? Dentro da estrutura do templo, mas existem igrejas que adotam a imersão também, que é muito comum. Independentemente da forma como o batismo é feito, o importante é o que ele representa para nós. O batismo ele representa a morte do velho homem, ou seja, aquela água que desce leva o velho homem e dali então surge um novo homem. Há um funeral, a representatividade de um funeral nesse ato.
Ou seja, uma velha natureza ficou no passado. Uma velha natureza morreu e quitou os seus débitos. Então, quite-se esses débitos em Cristo Jesus. E ali, então, nasce um homem. Então, nós fomos batizados na morte de Cristo Jesus. O velho homem, ali, ele é sepultado com o seu peso, com o seu jugo, com todos os seus pecados. Terceira verdade que nós precisamos entender: nós fomos mortos, sepultados e ressuscitados com Cristo Jesus. Nós participamos com Cristo na sua morte, como já dito, mas também participamos no sepultamento e na ressurreição. Da mesma forma que com Cristo morremos para a velha natureza, com Cristo também ressuscitamos para uma nova vida no próprio Cristo. Por fim, meus irmãos, desses conceitos iniciais que nós precisamos entender, a consequência máxima de tudo isso é que nós fomos libertos da escravidão do pecado. Paulo introduz a ideia de velho homem aqui, que eu já falei. O homem é aquele que foi crucificado, ficou lá atrás, e o novo homem que surge aqui com a ressurreição de Cristo. Um homem totalmente preocupado com o desenvolvimento da santidade, preocupado em viver uma nova vida com Cristo, e aqueles seus pecados que foram praticados, no passado eles foram sepultados, eles foram deixados para trás. Agora esse novo homem, ele é ressurreto com Cristo, e ele está ressurreto para uma nova vida, uma vida de santidade, uma vida de busca incessante por fazer a vontade de Deus. Esses são os elementos básicos que Paulo traz ao conhecimento para que todo crente entenda, para que todo crente assimile a ideia de que a crucificação e a ressurreição de Cristo representa também, do homem justificado, o abandono da velha natureza e o surgimento de uma nova natureza, temente a Deus e que busca a santificação. E Paulo ele não convida, meus irmãos, também, somente a assimilar esses conceitos, a tê-los em mente. Ele faz uma consideração mais relevante, um imperativo do considerai. O que significa para o homem, então, não somente conhecer esses conceitos, mas considerá-los essencialmente na sua vida. Basicamente, meus irmãos, isso representa duas atitudes na vida do crente. Uma atitude de negação e uma atitude de afirmação. De negação, como nós já falamos, de que o crente deve manifestar em seu viver diário que não tem vínculo mais com o pecado. O que é compatível com essa nova natureza é o abandono de um vínculo estreito com o pecado. Ocasionalmente, como nós já falamos, o pecado ele pode acontecer na vida do crente como um acidente, mas a luta incessante dele é de negação a esse pecado, é de se esquivar desse pecado, é de fugir dos locais, dos pensamentos, daquilo que pode levá-lo a uma vida de pecado, a fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Irmãos, eu terminei de ler um livro do J.C. Ryle, Santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Recomendo demais esse livro, é um livro bastante denso, de 500 e poucas páginas, mas ele fala exatamente disso, dessa situação de abandonar o pecado e viver em santidade. Aparentemente, muita gente tem esse conceito, né, essa ideia, de que isso é fácil, de que isso pode ser simplesmente assim, desenvolvido sem nenhum entrave, sem nenhuma luta, sem nenhum conflito. E ele vem falar exatamente o contrário sobre isso. Esse livro é um clássico, que o abandono do pecado requer uma luta constante do homem, uma negação intensa. O homem não viverá em paz enquanto ele buscar esse combate ao pecado. Porque a carne que esse homem ainda tem em si, esse corpo humano, esse corpo carnal, ele militará constantemente contra o Espírito, contra a vontade de Deus. Então, essa negação, essa luta, essa guerra contra aquilo que a natureza humana deseja é uma constante na vida do autêntico cristão. É lógico que essa batalha, ele tem todos os elementos para vencê-la. Ela está ganha. Ela está vencida já pelo crente por meio de Cristo. Cristo fortalece, é Cristo quem supre o homem com as armas necessárias para esse combate. Mas o combate ele é intenso. Não haverá descanso enquanto o homem se dispor a viver contra o pecado. Requer todos os dias uma atitude de negação. Nós sabemos a consequência dessa negação, que é a produção da vida eterna. Nós sabemos que isso é bom para o homem, mas é uma luta constante. Não pensem vocês que
gozando de todos os prazeres desse mundo, de todas as comodidades e facilidades, lutaremos essa batalha e passaremos por essa existência de forma nenhuma. Aquele que deseja de fato viver em santidade, viver uma vida de agrado a Deus, necessariamente ele será inimigo do mundo. E isso gerará uma batalha intensa. Então a atitude de negação que Paulo conclama os crentes a fazerem na vida prática é de negação ao pecado. É de negação a viver conforme aquela velha natureza, conforme aquele velho homem que morreu lá na cruz também, que está no passado. Isso é incompatível com a vida cristã atual. Do mesmo jeito que Paulo conclama também, por consequência, uma vida de afirmação. E que tipo de afirmação é essa? A afirmação de que vivemos para servir a Deus. Servir a Deus deve ser a nossa afirmação de vida. Então, meus irmãos, o que Paulo nos recomenda, o que Paulo vem dizer aqui é, olha, cientes de toda essa realidade que vocês morreram para os pecados, de que vocês foram batizados na morte de Cristo Jesus, de que vocês foram mortos, sepultados e ressuscitados em Cristo, e de que vocês foram libertos da escravidão, não há outra afirmação prática para vocês fazerem em suas vidas do que viver servindo e fazendo a vontade de Deus. Esse é o imperativo de afirmação. Vocês que passaram por esses processos, que têm esse conhecimento, vocês precisam viver para servir e fazer a vontade de Deus. A terceira e última consideração, meus irmãos, que eu quero fazer é a última seção desse texto, que vai do verso 12 ao verso 23, que é a afirmação de Paulo de oferecei-vos. Paulo aqui, ele traz esse verbo oferecer com o significado de colocar-se à disposição de alguém ou apresentar-se como sacrifício. Trata-se de um ato de consagração ou entrega a Deus para a santificação. Oferecei-vos a Deus. Mas oferecer o quê, irmãos? Quais são os conceitos relacionados a esse imperativo de oferecer? Oferecer a quem? Primeiro, meus irmãos, não oferecer ao pecado, mas a Deus. A nossa oferta, então, é a Deus, não a imundícia, mas a justiça para a santificação. O nosso oferecimento, então, ele tem um destino certo. Não é dúbio aqui a quem nós devemos nos oferecer. Nós precisamos nos oferecer a Deus e não ao pecado e não à imundícia. Oferecer o quê? O que nós precisamos oferecer? Aqui é que se materializa de forma prática a questão da santidade, nos nossos dias. Oferecer-vos a vós mesmos, ou seja, a cada um de nós. Cada um deve consagrar o seu corpo e os seus membros a Deus. O nosso corpo, nós estudamos isso numa lição recente da revista que acabou, o nosso corpo ele é santuário e templo do Espírito Santo. O nosso corpo é um instrumento que ele deseja utilizar. Nós estudamos isso quando falamos da mordomia do corpo. Então, o nosso oferecimento, o oferecer-se a Deus, é oferecer o nosso próprio corpo, é oferecer a nossa existência material, é oferecer aquilo que nós temos, aquilo que nós somos, ao próprio Deus. E por quê, meus irmãos? Por que nós devemos nos oferecer? O autor da revista ele traz 3 razões interessantes aqui sobre essa questão da oferta, sobre o porquê de nos oferecermos. Primeiro, precisamos nos oferecer porque houve uma mudança de Senhor. Lembrando que antes nós éramos escravos desse pecado, escravos do pecado, então nós tínhamos um Senhor que era o pecado, não conseguíamos nos afastar dele, estávamos escravos ali do poder de Satanás e do mal, do pecado que reinava em nós. Então houve uma mudança de Senhor, nós não somos mais escravos desses pecados do passado, eles estão mortos com Cristo, mas nós somos escravos, nós somos servos de um novo Senhor, aquele que nos dá a vida eterna. Por isso, por essa razão, é que nós precisamos oferecer os nossos corpos em santidade. Nós não somos mais escravos do pecado, nós temos uma nova alternativa, um novo Senhor. E esse novo Senhor não requer de nós mais o mal, ele requer de nós o bem para a santidade. A segunda afirmação do porquê nós devemos nos oferecer a Deus é porque houve uma mudança de identidade e de serviço. Ser servo da justiça significa servir em santidade a Deus.
Nós somos agora, meus irmãos, servos da justiça, servos de Deus. Os benefícios do nosso serviço ao pecado são coisas que hoje nos envergonham. Paulo vem dizer isso. Olha, as coisas que outrora vocês fizeram, ou seja, quando estávamos no pecado, isso era motivo de vergonha, hoje é motivo de vergonha para Deus, porque esse é o de vergonha para nós, porque esse é o resultado do pecado. O resultado do serviço a Deus é a santificação, cujo fruto, nós bem vemos, é a vida eterna, que é o que nós ansiamos e esperamos. Terceira e última colocação, meus irmãos, porque houve uma mudança de recompensa. Enquanto o salário do pecado é a morte, quando nós nos oferecíamos ao pecado e tínhamos o pecado como o Senhor de nossas vidas, a consequência imediata desse pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então houve uma mudança de recompensa. Quando servimos a Deus, a nossa recompensa, através da santificação, é o quê? É a vida eterna em Cristo Jesus. Cristo nos justificou e requer de nós a santidade que produzirá a vida eterna para todos nós. Meus irmãos, de maneira breve, queria trazer essa reflexão sobre a vida do novo homem e fazer a conclusão de tudo que nós falamos, reforçando aqui essa exclamação. Só podemos servir a Deus em santidade. Não há outra forma de agradarmos a Deus sem ser através da santidade. Nós temos e precisamos ter o entendimento a cada dia de que nós morremos com Cristo, o velho homem ficou para trás e um novo homem surge, justificado por Cristo. O compromisso desse novo homem é viver uma vida de santidade. Santidade que desenvolve de que forma? Através de negação do pecado, dia após dia, através de uma luta, de uma batalha intensa, e de uma afirmação em fazer a vontade de Deus, uma disposição em viver segundo a vontade de Deus. E o imperativo de Paulo ainda, para concluir, é o oferecei-vos. Nós precisamos oferecer os nossos próprios corpos, porque a recompensa hoje, ela vale muito a pena. A recompensa é a vida eterna. Nós vemos que a recompensa daquele que outrora estava no pecado era o quê? A morte. A morte eterna, em última instância. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, nos dê sabedoria e nos dê a disposição diária de viver essa vida santa, de busca, de luta, sabendo que a recompensa que nos espera é uma recompensa incomparável com o tamanho das nossas batalhas. Vamos orar mais uma vez? Pai, na Tua presença, Deus, nós agradecemos por tudo que o Senhor faz e tem feito nas nossas vidas, Pai. Deus, obrigado porque um dia o Senhor nos chamou a uma nova vida. Obrigado a Deus porque o preço que precisava ser pago e nós não tínhamos a condição de pagar, o Senhor, por meio do Seu Filho Jesus, nos proporcionou, Pai. Louvado seja o Teu santo nome, Pai. Dá-nos, ó Deus, a sabedoria, o discernimento, o empenho cotidiano de viver uma vida compatível com Cristo, Pai. Uma vida de busca de santidade, uma vida de oferta constante, ó Deus, do nosso corpo, da nossa mente, do nosso ser ao Senhor Jesus, para que possamos, ó Deus, viver de modo digno do Evangelho do Teu Filho Jesus Cristo. Assim nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Tenham todos um bom domingo, meus irmãos.